Você tem coragem de adentrar no oculto mais sombrio de sua imaginação? Neste canal desvendamos mistérios e contamos histórias de terror que vão arrepiar sua espinha. Preparem-se para noites sem sono. Você ousa encarar? Se sim, inscreva-se agora neste canal e deixe seu like para novos vídeos toda semana. O terror aguarda. Até mais. Em 2017, fui demitido há 6 meses do meu estágio em um escritório de advocacia local. Eu era advogado júnior na equipe de retenção de uma empresa nacional de biodiesel. Eu costumava ter um contrato, mas durante o tempo de inatividade, vários contratos foram cancelados. No início de fevereiro, a empresa ganhou um novo dono de uma empresa de biodiesel e quis agitar as coisas. Nossos empregos eram seguros, mas ele queria investir em novas fábricas, 2 no Nordeste e uma no Oeste, a uma distância razoável de carro de seus armazéns. Milhões de dólares, mas não tínhamos nenhuma propriedade para ceder, até que percebi que a área que eles estavam olhando era minha antiga cidade natal. Sugeri que procurassem uma propriedade antiga, pela qual passei 1000 vezes a caminho da escola. Era um enorme campo vazio nos arredores da cidade, com nada além de algumas casas em ruínas que poderiam ser facilmente demolidas. Mas não tínhamos ideia de quem era o proprietário. Meu chefe estava animado porque o cliente estava pensando em cancelar tudo. Mas se pudéssemos oferecer-lhes a propriedade, provavelmente receberíamos um grande cheque de bônus mais uma comissão de descoberta, o suficiente para nos livrar da parte júnior do meu título porque eu ofereci. Tive tempo livre para entrar em contato com o proprietário. Os originais do imóvel foram danificados na enchente de 2014 e apenas parte do arquivo foi digitalizado. Talvez o documento que procurava ainda não tivesse sido digitalizado, e como os documentos não estavam imediatamente disponíveis, comecei a suspeitar do pior. O trabalho de carteira assinada no Conselho Municipal permitiu que eu fosse nomeado dentro de 4 a 8 semanas. Foram necessárias 2 paradas para reabastecer e um desvio desnecessariamente complicado devido à queda de uma árvore, mas consegui voltar ao campo quando o sol se pôs. Depois de todos esses anos, era exatamente como eu me lembrava. Uma grande propriedade vazia agora, coberta de lama e manchada pela neve de fevereiro. Era um armazém de piso único. Pensei em voltar lá pela manhã, mas achei que ainda dava tempo. Poderia ter havido uma grande placa do lado de fora com o nome do proprietário. Se eu fizesse isso, poderia limpar tudo em um dia e estar em casa antes de poder desfazer as malas. Estava ficando tarde e as sombras ficavam mais longas, mas eu estava pronto para lançar os dados. Verifiquei meu celular, peguei uma lanterna no porta-malas e tranquei o carro. A neve chegava até os joelhos. Já estava escuro quando cheguei à cabana. Andei rapidamente pelo local com uma lanterna para ter certeza de que não estava caindo em uma armadilha caipira. Além de estar tapado com tábuas, as tábuas usadas também estavam podres, mas foi um milagre que estivesse de pé. Tentei bater na porta para ter certeza de que não havia ninguém em casa, mas não consegui prender a respiração. O lugar estava deserto. Procurei um nome, uma placa ou algo gravado em algum lugar na parede, mas não encontrei nada. Pensei em voltar pela manhã, mas vi nuvens escuras no horizonte e não quis caminhar na neve mais do que o necessário. Se a porta estivesse aberta, não havia mal nenhum em olhar para dentro. Aproximei-me da porta e notei uma coisa estranha. Havia uma gravação literal no topo do batente da porta, e a lanterna mostrava a frase: "Nunca ninguém morou nesta casa." Não fazia muito sentido. O que diabos isso significava? É claro que alguém morou lá, alguém construiu e alguém era dono da propriedade. Então por que não ter uma casa onde ninguém jamais morou? Hesitei, algo me dizia para sair e voltar pela manhã. Mas as nuvens no horizonte e os pés frios me disseram haver um entalhe no caminho, o que significava que alguém havia deixado mensagens. Devia haver mais mesas lá dentro. Atrás da lareira simples havia um banco de madeira. Havia 2 mesas feitas à mão, e a parede mais a oeste era forrada com grama seca, principalmente azul e preta. A gravura dizia que ninguém jamais morou ali. Então,
por que os móveis? Resolvi ignorar a mensagem por enquanto e focar em descobrir o nome do dono do lugar. O nome do dono do lugar talvez estivesse nos móveis feitos à mão. Movi cuidadosamente a bancada e a mesa. Primeiro, examinei-as com uma lanterna e não havia marcas óbvias, mas rapidamente apareceu outro problema. A lanterna desistiu de mim e começou a piscar. Não via nenhuma fonte de luz exceto a velha lareira e não imaginava que não estivesse bloqueada. Mas também havia lenha e eu tinha um isqueiro que parei de fumar há cerca de 2 anos, mas sempre mantinha por perto para garantir. Saí da casca e liguei. Verifiquei novamente se a fumaça se dissipou e subiu. Olhando para o telefone, pensei que também poderia ser usado como lanterna, mas não queria ficar sem bateria. Em vez disso, acendi o fogo e deixei a porta da frente aberta, caso a fumaça não desaparecesse completamente. Me sentei no banco para recuperar o fôlego. Era uma cabana muito confortável, o tipo de lugar para ficar 1 ou 2 noites quando se vai pescar. Imaginei meu pai esquentando as mãos perto do fogo. Perdi ele em 2010, mas foi onde ele sempre se sentiu mais confortável. Minhas mãos observando minhas sombras crescerem. Imaginei-o sentado ao meu lado. Quase pude ouvi-lo. E naquele momento meus olhos se dirigiram para a sala em frente à lareira, onde uma pequena placa de ferro protegia o chão. Não sei o que me fez olhar mais de perto, mas percebi que a placa não estava presa ao chão com parafusos ou pregos. Então uma batida rápida do atiçador a soltou, revelando uma espécie de metal improvisado. Uma caixa. Foram 4 objetos ao todo. Um relógio de bolso quebrado, uma garrafa vazia, 3 cartuchos de espingarda gastos e um pequeno diário. Eu tinha 2 opções: roubar este diário ou lê-lo junto à lareira durante a tempestade. Mas meus pés frios decidiram a meu favor. Tirei os sapatos e os aqueci perto da lareira enquanto lentamente começava a ler o texto cursivo do antigo diário. Não era o tipo de trabalho que imaginei num escritório de advocacia, mas as coisas nunca correm como planejado. Abri a primeira página na esperança de encontrar um nome e, em vez disso, fui recebido por um estranho diário. A primeira página diz o seguinte: certa vez, tive um nome e um credo, algumas verdades lançadas na sepultura muito antes do meu fim. Agora fico despedaçado e vazio, minha história mais que de costume, enquanto minha mente embranquece o sol e ao longe meu coração arde de raiva. Mas não me lembro por que virei a página, mas não poderia estar interessado, pelo menos para encontrar o nome do autor. Esta casa não é minha propriedade, e pelo que me lembro, ninguém jamais morou aqui. Visconde, que era filho de um sapateiro, contava pequenas anedotas sobre uma vida longa, sobre um primeiro beijo, sobre um primeiro amor, sobre uma primeira casa. Mas quanto mais tentava lembrar, mais confuso ficava. Ele não sabia explicar o que, por quê ou onde, mas lembrou-se de algo que atrapalhou sua rotina, algo que aconteceu com ele e que o incomodou. Ele falou sobre montar barricadas, segurar uma espingarda carregada e trancar-se em casa por dias seguidos. Poderia ter sido pior, deveria ter sido, mas não posso dizer o que foi. Ele estava detalhando algum tipo de luta, mas não conseguia imaginar o que estava acontecendo. O texto estava escrito de forma tão estranha que entendi que havia partes escritas como se fosse peça de quebra-cabeça, mas era impossível dizer quanto tempo havia passado entre elas. Até no diário, o escritor reclamava de se ausentar de vez em quando por longos períodos. Também não pude deixar de notar os outros itens da caixa, principalmente munições e cartuchos gastos. O autor passou a explicar como quebrou o relógio de bolso e por que isso o frustrou. Perdi a noção do tempo, ter passado 10 minutos, mas percebi que a tarde inteira estava perdida. Ele quebrou o relógio para lembrar a si mesmo que não podia mais confiar nos sentidos. Talvez eu me lembre disso, escreveu ele. Ou o próprio relógio quebrará. Um som repentino interrompeu minha leitura. Veio do meu celular. Era para ir para a cama dormir, me avisando que fiquei ali sentado por 6 horas, o que não fazia sentido. Levantei-me segurando o diário. Não havia nada ali, a cabana estava vazia, mas não conseguia escapar dessa súbita sensação de medo, como se algo terrível tivesse acabado de acontecer.
mas não sabia dizer exatamente o quê. Olhando para o diário, de repente percebi estar me sentindo exatamente como o escritor descreveu. Senti uma ansiedade inexplicável, como aquela sensação desconfortável que você tem quando sente que alguém está te observando, mas é ainda mais palpável. Continuei lendo e ele explicou que sua garrafa estava vazia, mas ele não se lembra de ter bebido. Ele falou sobre seu plano de esconder algumas coisas e um diário do dia para ver se lembrava de pegá-los, mas ainda não. O autor revelou que encontrou um grupo de estranhos que atiraram em todos com sua espingarda. Ele escreveu 3 vezes detalhadamente sobre o tiroteio, mas não se lembrava de nada sobre eles, homens, mulheres ou crianças. Enterrei-os perto do celeiro. Ele elaborou, parecia certo, porque eu estava chorando. À medida que se aproximava o final do diário, o escritor tentava resumir seus pensamentos restantes. Algo aconteceu com ele onde quer que estivesse. Fez alguma coisa, e como resultado tudo foi destruído. Memória muscular. Algo em seu corpo lembrou da tristeza que escrevi nesta porta. Ele escreveu que nunca ninguém morou aqui, que não lembrava deste lugar nem de ninguém que morou aqui, como um aviso e um lembrete de que isso não é assim. Na última página, o autor documenta que colocou tudo numa espécie de cofre escondido em frente à lareira para fazer isso algum dia para ver se lembrava de encontrar, o que provavelmente não aconteceria. Na última página, o autor deu uma última visão. Talvez no momento de clareza que começou ao acender a lareira, escreveu que tudo piorou. Depois de acender o fogo, olhando para a lareira e para as lenhas crepitantes, aos poucos fui percebendo a situação em que havia entrado. Resolvi arriscar e ir embora. Trouxe a revista, abri a porta e me preparei para enfrentar o clima, mas algo aconteceu naquele exato momento e algo me fez parar e fiquei ali parado. Fiquei ali o tempo suficiente para minhas mãos ficarem azuis. Eu não estava sozinho. Algo estava lá e fez algo comigo. O maldito sinal do jantar tocou e pensar nisso me faz sentir como se estivesse sendo comido vivo. Não fisicamente, mas fica o mesmo sentimento, esse consumo indiferente, algo que tira a parte íntima. Ainda me lembro, é um sentimento, mas é difícil explicar algo que não me lembro. É como um vazio em nossa mente, mas temos o instinto de preenchê-lo com algo ruim, como assistir a um filme de terror e saber de algo terrível. Às vezes minha mente a preenche com algum tipo de escuridão orgânica em forma humana. Minha mente preenche as lacunas, mas quem disse que todas essas lacunas são falsas? Me virei e percebi que tinha encontrado aquela coisa. Ela estava fazendo alguma coisa comigo e que era ruim o suficiente para me fazer correr de cabeça na escuridão. Como tentar escapar de um animal selvagem. Acabei em um velho celeiro, onde me escondi atrás de uma pilha de lixo próximo a uma parede desabada. Meus dedos estão congelados, mas vou pedir ajuda mesmo assim. Tentei, mas entre dedos frios demais para registrar e algo inexplicável na esquina, decidi que era melhor me agachar e ficar quieto, pois se não consigo lembrar de nada sobre as características físicas do objeto, consigo lembrar. Eu não estava muito atento, de alguma forma não percebi, mas eu, incapaz de emitir um som sem revelar minha localização, pedir ajuda estava fora de questão. Em vez disso, voltei minha atenção para a revista que tinha uma imagem brilhante e borrada no fundo da tela de bloqueio, permitindo-me usá-la um pouco. De alguma forma, não tive medo de que a criatura pudesse me ver visualmente. Talvez ela não tivesse olhos. Folheei as páginas para frente e para trás, em busca de uma passagem específica. Havia algo na arma que o autor usava para negociar com os intrusos que me surpreendeu, mas eu mal consegui entender nada no diário, porque meu coração estava acelerado demais para pensar em algo. Não me lembro dos sons que a criatura fazia, mas me lembro dos sons que fazia enquanto andava. Me lembro dos sons dos cacos de madeira quando algo subiu pelas paredes. Me lembro do ranger da madeira, devido ao peso que caiu repentinamente. Me lembro do caco da porta quando ela foi arrancada das dobradiças. Finalmente encontrei a página que procurava logo depois de contar como eu não sabia por que perturbei o assassinato dos intrusos escrito pelo autor. Joguei para tirá-lo do palheiro. Não conseguia entender como alguém consegue reconhecer uma arma que não cabe. Você se lembra de alguma vez tê-lo segurado? Esperei a criatura sair antes de subir as escadas.
É uma sensação estranha tentar equilibrar o instinto de correr com a obsessão de ficar parado. Cada tábua de chão rachada, cada tábua rangente do chão me dava arrepios. Enrolei os dedos dos pés, esperando que algo passasse por cima de mim, mas nada aconteceu. Não demorou muito para encontrar uma velha espingarda de cano duplo. Eu não era especialista em atirar e não tive escolha a não ser tentar, porque não conseguia lembrar onde estacionei o carro. Lembro que estava a cerca de 15 metros de distância e levantei minha arma para ele. Ele parou e eu também, e circulamos um ao outro por um momento. Lembro-me de meus movimentos em resposta à ameaça. Você está comendo ou brincando? Lembro-me de bater na arma para dar ênfase. Houve uma longa pausa, mas não me lembro por quê. Ele respondeu. Disse que se a gente só brincasse, talvez a gente lembrasse que a coisa estava carregada. Breve pausa, paramos de andar em círculos, segurei a arma com mais força e dei um passo à frente para intimidar. Eu não queria puxar o gatilho. Se eu errasse, estava morto. Só queria mantê-lo afastado por enquanto. Ainda assim, sentir efeitos de pânico. Entrei numa espécie de estado de fuga, girando e perdendo a noção de para onde estava indo e por quê. A certa altura eu estava ali olhando para a escuridão quando meu rifle atingiu o chão, mas lá na escuridão veio uma lembrança, a mesma lembrança que senti na cabana. Pensei que meu pai tivesse me levado para pescar. Nesse momento calçamos os sapatos e havia lama em vez de neve, mas era profundo e tive que andar como se estivesse andando na neve. Estávamos pescando, aprendendo a amarrar corretamente. Não consegui obter as medidas corretas para o anzol, peso e distância do carretel. Quase pude ouvir a linha girando enquanto o lado vermelho e branco navegava pelo lago. Uma espécie de rocha que me impedia de perder completamente a cabeça e a concentração. Eu ainda conseguia me agarrar a algo que sabia ser verdade, um freio que me impedia de me desviar. Quando cheguei ao carro, o veneno tomou conta de mim completamente. Na época, eu não tinha nada em que me agarrar, exceto algumas lembranças queridas. Entrei no carro, fechei todas as portas e sentei no banco de trás em posição fetal, ainda segurando a espingarda. Eu estava com calafrios, acordado e profundamente inconsciente, tudo aparentemente ao acaso, perdendo a noção das coisas, balançando a cabeça para frente e para trás, esquecendo completamente o que estava fazendo e o que estava acontecendo. Lembro-me de estar deitado no banco de trás do carro e levantar a arma, e depois houve uma pausa, uma longa pausa. Algo balançou minha cabeça, com raiva e medo. Eu parecia um coelho sendo observado. Essa criatura não é nada. Não me lembro como era, ou se era mesmo um ser físico fora de contexto. Acho que ela poderia falar. Acho que ela me disse algo que eu não fiz, quero ouvir. E até hoje, quando penso nisso, sinto um arrepio de ranger os dentes, daqueles horrores de outro mundo. Mas nunca larguei minha arma, tentei a sorte ou desafiei o destino. E quando o sol nasceu, a criatura se foi, e com ele o suor e a confusão, e a maioria dos lapsos de memória. A primeira coisa que verifiquei foi o cartucho da espingarda. Já estava gasto, o que deixa muitas perguntas incômodas. Era apenas uma construção se eu soubesse que não poderia machucá-lo. Se eu soubesse por que ela me deixou ir se eu trocasse algo com ele, eu sei. Mas se ele apenas me devorar, mantivesse a arma perdida. Eu consegui juntar a história. Algumas das minhas memórias ainda estão lá, estão um pouco confusas, mas este é o relato mais completo que tenho para divulgar. Tentei preencher o máximo de espaços em branco que pude, mas foi difícil. Eu mantive o diário. Acho que ainda o tenho. O cliente acabou optando por outro imóvel, o que nos deixou em uma situação péssima. E sim, ainda trabalho na mesma empresa. Tenho a sensação de que isso não só fez as pessoas esquecerem as coisas, mas também as fez lembrar. Apesar dos meus melhores esforços, ninguém que conheço ou com quem converso lembram de ter ouvido algo sobre as pessoas que moram aqui. Até a prefeitura esqueceu que eu fiz um pedido de informações sobre o terreno, o que pode ser apenas preguiça, mas sinto que está faltando alguma coisa. Embora eu entenda a maioria sobre isso e o que aconteceu ali, muitas vezes sinto que perdi alguma coisa em momentos em que tudo no mundo parece incerto e meia-verdade. Lembro daquele dia com meu pai, ouço até ele me ensinando a pescar. Estranho.